Oi, Salete, boa noite. Obrigada por vir também. Oi, Oiê, Boris, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. Que bom. Que bom ter você aqui com a gente hoje. Muito Para mim que é um feliz de. prazer. Oi? Para mim que é um prazer. Ah, que bom. A gente ficou super feliz de você ter aceitado o convite, de bater esse bate-papo com a gente. E tem um pessoal aqui que está entrando que talvez ainda não te conheça. Então, antes da gente começar, queria que você se apresentasse, falar um pouquinho da sua história, da sua experiência e da super equipe que você tem aí com você. Tá bom. Então vamos lá. Bom, eu sou o Daniel Borges, sou professor do The Rose Method, tenho a minha escola já há 18 anos, a escola tem 20, mas eu lidero a escola há 18 anos, que é o Espaço Daniel Borges. E a minha experiência como líder, ela veio anterior, né? Então, nossa, eu acho que eu fui desenvolvendo o processo de liderança de várias formas. Então, eu joguei futebol praticamente profissional. Então, acho que o esporte em geral me trouxe algumas coisas de liderança, o que é muito legal. Depois, eu tive a minha empresa num ramo completamente diferente. Me formei em administração com ênfase em finanças. Depois, tive a minha empresa num ramo plástico, que é um ramo industrial, nada a Aham. ver com o que eu faço hoje. Depois, acabei saindo da minha empresa, não era algo que eu era apaixonado. Fui trabalhar com meu pai, que também trabalhava no ramo industrial. Trabalhei com ele há alguns anos. E de lá, um dia eu decidi ser instrutor do The Rose Method, e aí começou a história toda, né? Que foi um processo muito rápido. Então, eu me formei e 3 meses depois eu já estava liderando a escola. Que Foi, legal, que legal, super foi, rápido. foi algo ferrenho aí. Legal. E hoje você está com uma equipe bem grande aí na escola, né? Sim, hoje a gente chegou a 13, somos 13 na equipe, Uhum. então somos 13, acho que foi a maior equipe que a gente já teve. A gente já saí de dois de equipe, eu e mais dois, chegamos a 6, 7, depois caímos para 3, 4, depois subiu para 10, aí caía para 9, depois foi para 11, 12, chegou a 13, depois foi para 11 e agora temos 13 de novo. Então nós somos 13 Legal. na equipe. Até para o pessoal entender, normalmente as escolas não têm tantas pessoas assim, né? Tantos instrutores, né? Tem os times um pouco menores. A nossa escola, por exemplo, aqui tem 4 pessoas, né? São 4 professores. Aham. Então, até para o pessoal entender como lá tem realmente bastante gente, é uma equipe muito forte, né? E queria entender um pouquinho desse lado da liderança. Como é que você entrou nesse meio? Como é que você começou a trabalhar mais próximo disso? Até trazendo consultorias, né, aí dentro da rede nesse assunto. Como é que foi isso? Então, antigamente eu acreditava que líder meio que nascia líder, tá? Aí até eu entrar, até os primeiros anos estando dentro do The Rose Method, eu acreditava nisso. Então, que líder nascia já líder. Depois eu comecei a perceber que, na verdade, você pode trabalhar um processo de liderança. Óbvio que há liderança natural. Óbvio que há Sim. pessoas que já são líderes naturalmente. Mas tem muita gente que não tem a característica de líder e que pode ser trabalhado. Então, esse foi uma coisa que eu mudei muito um mindset. Eu tinha um pensamento de, pô, o cara não é líder, não adianta, eu posso fazer o que eu quiser, que ele não vai ser. E nesse decorrer dos anos aí, eu comecei a perceber que não era bem assim. Eu vi muita gente agora, por exemplo, da minha equipe atual, vi muita gente que não tinha características de liderança e foram construindo, então, cada vez mais líderes, tá? Cada vez mais adquirindo características, padrões, formas, pensamentos, se posicionando mais, então isso é muito legal. Legal. E aí, um grande ponto em relação à liderança, para mim, lá no início, lá atrás, como eu falei, eu fui formado em administração, com ênfase em finanças, então uma coisa bem mais quadradinha. Depois, Uhum. fui moldado na minha empresa, né? Assim, historicamente, o que eu fiz? Eu estudei, né, antes da faculdade, fui morar nos Estados Unidos, fiquei alguns anos nos Estados Unidos, voltei dos Estados Unidos, me formei na faculdade, paralelamente à faculdade, eu abri essa empresa, na época com um amigo do meu pai, então a gente abriu essa Uhum. empresa,
e a empresa começou a crescer. Ela começou gradualmente a crescer. Mas todo o meu background, toda a parte de estrutura como líder, então como liderar, como falar e tal, eu tinha duas coisas. Tinha uma vertente do normal, então o normal do líder é aquele líder. O cara o normal das empresas, elas são empresas verticais, então tem lá o líder, o diretor, que vai passando ali a sua ideia, seus ideais, seus objetivos, as pessoas embaixo vão acatando, vão às vezes argumentando, às vezes não, e aí chega até a parte mais baixa da pirâmide. E então a minha estrutura foi assim. Na faculdade eu aprendi isso. Na empresa que eu tive era assim. E ao mesmo tempo, desde a minha adolescência, e meu pai acabou sendo um empresário que cresceu. Meu pai era torneiro mecânico e desenvolveu uma das maiores empresas no ramo plástico no Brasil, e até se aposentar. E aí ele tinha uma característica, ele também tinha essa ideia, né, também veio dessa estrutura, mas meu pai tinha uma característica muito interessante, que era o quanto ele estava próximo das pessoas. Teve uma live há uns 3 meses atrás que eu falei isso. Meu pai, ele tinha essa característica, hoje está aposentado, mas ele tinha essa característica de estar muito perto das pessoas, de conhecer muitas pessoas. E eu achava isso muito legal. Acabei adquirindo essa característica um pouco no início, mas eu ainda tinha essa outra estrutura de que o dono, o líder, o empresário vai mandando e vai fazendo. E depois passou um tempo, então a estrutura toda foi da minha empresa, desencanei, não queria mais tocar aquilo, não gostava mais, tirei um sabático de 1 ano. E aí foi 1 ano de sabático, até que eu falei, realmente não quero mais. Vendi a minha parte na empresa e fui trabalhar com meu pai, como uma transição, fiquei uma transição com ele, transição curta, acho que durou nem 1 ano, na verdade. E aí estava buscando alguma coisa, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então a ideia na época era, vou abrir uma academia e vou tocar minha vida com algo que eu amo, que é o jiu-jitsu. De repente apareceu o The Rose Method na minha vida, comecei a ver uma outra alternativa, e aí foi tudo meio que quase uma avalanche, porque aí veio, me formei, 3 meses depois estou dirigindo a escola, peguei uma escola já montada, mas que ela era, acho que com certeza você não conheceu, mas assim, ela começou em 2000. Em 2002, essa escola já aberta, eu me formei, início de 2003 eu comecei a liderar a escola. E essa escola, ela era na frente do Parque Ibirapuera, era uma escola que tinha na época um aluguel que hoje seria uns 35 mil reais, mais ou menos, de aluguel. E tinha pouquíssimos alunos, ela tinha um resultado muito pífio, assim, tinha um resultado muito pequeno. E aí ali eu comecei agora eu vou assumir, então eu vou assumir a escola, e eu comecei a fazer fiz a primeira atitude que eu tinha. Bom, eu não concordo com o que está acontecendo aqui, primeira coisa, não tenho mais equipe. E aí comecei a montar a minha equipe do zero. Então peguei 2 pessoas que eu estava formando, já acabado de formar, já estava formando 2 pessoas, e aí comecei do zero a empresa. A empresa começou a crescer, mas, ao mesmo tempo que ela saiu desse resultado pífio e começou a se desenvolver, tinha todas as suas dificuldades. E ali eu ainda estava aprendendo, eu ainda tinha esse background antigo de que é o dono, é a minha decisão, acabou, não tem... Então, é o mais tradicional, né? Então, você pega lá o diretor-geral ou o dono da empresa, então tem essa característica de, eu tenho a minha ideia, pronto, acabou, faz aí e acabou. Sim. E eu tinha um pouco isso ainda, mesmo com essa equipe de formação, foram se agregando outras pessoas, e eu tinha essa dificuldade. E aí eu comecei a perceber que a maior dificuldade num processo de liderança são as relações interpessoais. Então era a parte mais difícil. Era a parte difícil na minha empresa, eu com o meu sócio, que tínhamos cabeças diferentes.
Depois, eu com meu pai, que também tínhamos cabeças diferentes, via isso entre os funcionários, e agora na escola também, com as pessoas que trabalham comigo, com a minha equipe e tal. Naquela época, né, em 2003, eu também enxergava isso. Relações interpessoais é a parte talvez mais difícil da gente trabalhar. Até existe, né, uma estatística que mostra que o pessoal não deixa as empresas, deixa os líderes, né? Eles deixam os chefes, não é a empresa. Total. Hoje em dia, então lá atrás eu já tinha, tipo, cara, vamos tocar assim, vamos indo assim, e ok. Mas eu já comecei a perceber que, daquele jeito, as coisas não se encaixavam, as pessoas não se encaixavam, a empresa não girava. E hoje em dia, se você pegar, hoje em dia as pessoas elas não estão escolhendo profissões, hoje em dia, já há alguns anos, mas isso está mais forte agora, as pessoas não escolhem profissões, ou não escolhem empresas porque elas ganham dinheiro. Elas escolhem um ambiente interessante de trabalho, que elas se dê bem com as pessoas. Então isso é muito relevante, isso é muito importante. E aí, esses 3 primeiros anos dessa empresa foram quase traumáticos assim, para mim. Porque foi um período difícil, a empresa ainda tentando se girar, tentando construir. Eu passando com essas dificuldades, e aí eu comecei a perceber que as maiores dificuldades que eu tinha aconteciam nas relações interpessoais. Era um giro muito grande de equipe, então tem todo esse trabalho de você pega, vou treinar esses 3 que estão comigo. Treinava, eles estavam infelizes, não estavam felizes com o trabalho que estavam fazendo, eles saíam. Aí vinha o meu trabalho de novo como líder, vou treinar de novo, 1, 2, 3 pessoas, aí treinava, aí a pessoa... E aí eu comecei a perceber que não ia dar mais. Eu estava já cansado, porque você começa a trabalhar, você começa a ficar cansado. E aí, em 2005 para 2006, eu tinha um aluno, um empresário, ele é consultor, hoje ele trabalha com consultoria, que é o Gustavo Sutti. E aí ele falou assim, olha, Dani, eu acredito muito numa forma de gestão diferente daquilo que normalmente as empresas fazem. Você quer conhecer? Eu falei, quero. Eu já estava desgastado, já estava desanimado como profissional e já estava falando, eu acho que eu não dou para isso, acho que eu não sou líder. Não dá para eu liderar uma empresa, não dá para... O negócio não vai sair. E aí, nesse inteirinho, quando eu fui a conhecer essa nova forma de gestão, e aí o mundo meio que se transformou, porque aí eu comecei a ver a coisa como eu já estava acreditando que deveria ser o caminho, mas eu não tinha conteúdo, não tinha conhecimento, não tinha nenhuma base. E aí, quando eu fui nesse lugar, a empresa desse meu aluno, eles eram meio que eles levavam adiante esse conhecimento dessa gestão diferenciada. Então, uma nova alternativa de gerir empresas, que era a gestão progressista, que foi desenvolvida pelo Roberto Tranjan, que é excepcional. Assim, o Tranjan tem livros muito legais, revolucionários na forma de gestão, na ideia de gestão. E aí até para o pessoal saber, acho que é legal falar, né? O que fala, claro. Acho que um dos primeiros é o Metanoia, né? Isso, são vários, ele tem vários livros, são 7 ou 8 livros. O primeiro é o Metanoia, eu não lembro se está com esse nome ainda, eu acho que sim. Sim. E depois vieram outros. Ele mudou agora o nome do segundo, que era Pegadas, mudou. Mas assim, são livros bem interessantes. Não tem nada técnico, então não são livros técnicos, são livros mais para você abrir a mente para outras formas, para outras visões, para outros modelos mentais. E aí eu travei contato com essa apresentação, falei, é isso que eu quero para mim. É essa forma que eu quero gerir. E uma frase que é impactante, logo nessa apresentação, e eu trago isso até hoje, em todos os cursos que eu falo sobre liderança, que eu dou, nas consultorias que eu dou, e que é a parte mais difícil, porque é quase um soco no estômago do líder, é quase um soco no estômago do diretor ali, que é problema de liderado é problema de líder. Então isso quer dizer, sempre há uma tendência do ser humano de colocar o problema no seu liderado.
Então, se algo não deu certo na empresa, eu vou falar, não deu certo porque aquele meu funcionário não fez certo. Ah, não deu certo porque meu membro de equipe não cuidou direito dos alunos. E assim vai. E aí, quando eu ouvi essa frase, então, peraí, a responsabilidade é minha. Sim. E aí começou a vir aquelas ideias na minha cabeça, olha, a responsabilidade é minha, mas como assim é minha? Porque o cara não fez. Só que aí eu comecei a fazer associações de que, na real, não sou eu, não é o cara que não fez. O cara não fez, e se está ali, seja meu funcionário, seja meu sócio, se o cara não fez, eu coloquei ele ali, eu dei a oportunidade para ele, eu acompanhei ou não acompanhei, eu treinei ou não treinei. E aí essa parcela de responsabilidade, quando caiu a ficha, eu falei, bom, peraí, eu tenho que mudar muita coisa em mim. E aí, a partir dali, começou um trabalho de mudança mesmo de modelo mental. Então, eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. E aí foram 4 anos trabalhando e fazendo a escola pensar de uma forma diferente. Porque aí entra um segundo fator. Quando eu, líder, descobri que, olha, o problema está em mim, eu vou ter que mudar, mas ao mesmo tempo que eu vou mudar, as pessoas que estão vindo junto comigo, elas também têm essa cabeça diferente. Elas também têm Sim. aquela cabeça anterior, também foram formados dessa forma. E aí, com isso, veio o segundo trabalho, que é como que eu vou passar esse conhecimento, como que eu vou passar essa forma nova de pensar para a minha equipe. E aí foram 4 anos trabalhando a equipe, com os seus erros, acertos, com as suas batidas de cabeça na parede, com pessoas não aceitando essa forma de trabalho. E aí foram 4 anos assim, até que em 2010 a empresa realmente cresceu num patamar muito maior do que era, começou a se desenvolver muito mais do que ela era, e aí começou a transformar, e foi quando eu comecei a dar as consultorias para as empresas, e aí já não era, assim, a gestão progressista, que é do Tranjan, ele dá esse treinamento, é um treinamento que eu não sei se está nessa estrutura ainda, mas ele dá esse treinamento, acho que são, se eu não me engano, são 6 encontros no ano, são seis encontros bimestralmente, e aí faz esses encontros com os líderes. E esse meu aluno, fazia parte dessa equipe, ele me treinou, então eu não fiz parte do treinamento do Tranjan, ele me treinou durante alguns anos, e aí depois, já sozinho, eu comecei a ajustar as coisas para o que eu encontrei de realidade. Então, quando eu comecei a dar as consultorias elas se transformaram de uma forma diferente, porque a gestão progressista do Tranjan pensava, eu preciso treinar o líder, então eu preciso treinar o dono da empresa, o diretor da empresa. E com a minha realidade, eu comecei a pensar assim, eu não quero só treinar os donos das escolas ou das empresas, eu preciso treinar a cabeça de todas as pessoas da empresa. Então, hoje a minha consultoria ela vai nesse sentido. Eu não trabalho com o dono ou com o líder. Eu trabalho com várias pessoas, trabalho e tento ajustar a cabeça, ajustar esse pensamento de uma forma diferente de toda a equipe. Então, Legal. todas as consultorias que eu faço com a equipe inteira. Me Legal. prolonguei, né? Eu E falo muito, se você deixar, eu vou ficar falando aqui. Ah, mas pode falar, a gente trouxe você para falar mesmo, para contar como funciona. Mas só para até contar um pouco da minha experiência em relação a essa coisa de liderança, eu trabalhei 10 anos em indústria farmacêutica, né? E eu fazia auditorias, então eu passei por muitas empresas. Eu nem sei quantos fornecedores, terceiros eu já entrei. E é uma realidade muito grande isso que você falou, dessa cultura hierárquica, né? De, é o líder que manda, até tem aí um histórico de autoritarismo e daí depois de soberba. E hoje em dia a gente já sabe que isso não funciona mais, né? Que a gente precisa mudar esse tipo de comportamento. Mas isso acontece muito. Eu saí aí do mercado da indústria farmacêutica faz 2 anos, então não faz tanto tempo que eu parei de ver isso. E o que me surpreendeu foi, assim, eu passei por algumas empresas boas, outras muito ruins, mas uma delas me chamou muita atenção pelo fator forte que eles tinham de comunicação, que foi um pouco do que você falou aí dessa parte da interação humana, né, das interações interpessoais.
E eu percebi que lá o clima era diferente, a estrutura funcionava de forma diferente, porque eles tinham um sistema de comunicação inteligente. Então, você conseguia sentir a confiança do pessoal que estava na liderança com o pessoal que estava no chão de fábrica. Era uma vidraria e eles tinham um sistema de sugestões que os funcionários davam, era simplesmente uma caixa. Só que existia um momento real em que a liderança lia uma por uma dessas sugestões e tomava atitude em cima daquilo, né? Conversava e deixava claro para as pessoas que elas estavam sendo ouvidas, né? Que a comunicação estava existindo, independente do formato. Era uma empresa que não tinha tantos funcionários, mas acredito que em grandes empresas também dá para fazer isso em núcleos menores, né? Mas o que percebia era que as pessoas confiavam uma nas outras. Então, diferente de outras empresas em que eu ia fazer auditoria e só o gerente de qualidade me explicava as coisas, nessa empresa, quando a gente chegava nas áreas, o próprio funcionário explicava. A pessoa que estava comigo, o gerente de qualidade, ele simplesmente me acompanhava e ia fazendo ajustes ou entrando numa informação mais macro, mas eles davam toda a confiança para quem estava na área fazer as explicações. E o principal para mim ali era que eu sentia que um confiava no outro. Era um clima diferente dentro dessa empresa. E para mim ficou muito claro que era a comunicação, né? Que é uma coisa que as pessoas ainda não conseguem fazer, né? Que eu vejo que muita gente tem dificuldade e dentro das empresas em que eu passei eu percebia que era um problema, seja para cometer erros, enganos, falta de comunicação assertiva, né? Mas o que eu percebi que lá tinha um clima diferente pela comunicação, sabe? E eu não sei se isso tem muito a ver aí com essa parte da gestão progressista e até com o que você fala dentro das suas consultorias. Tem tudo a ver, na verdade. Assim, dentro da forma de gerir uma empresa hoje, a forma como eu acredito, você estava falando, me veio duas coisas na cabeça. A primeira delas lembra que eu falei do tradicional, essa forma hierárquica que você citou, de vir de cima para baixo. Esse tipo de gestão, seja progressista, seja hoje o que eu acredito, é uma gestão muito horizontal. Então, por mais que haja uma liderança, haja uma cabeça, haja alguém que vai dar um norte, você tem essa facilidade em ouvir as pessoas. E quando a gente pega esse ouvir as pessoas, a gente hoje está muito. Hoje eu estava vendo um curso e o curso estava falando disso, que é uma coisa que, cara, para mim é inadmissível eu não ouvir os meus clientes. Os meus clientes eles têm que ser totalmente ouvidos. E eu enxergo a minha equipe, por exemplo, ou enxergaria os funcionários de uma empresa como os clientes daquele líder. Então, é muito importante que essa comunicação exista, que esse canal esteja aberto. Então, o canal de comunicação entre o líder e seus liderados, entre o dono e os seus funcionários, entre aquela empresa e os seus clientes, esse canal de comunicação tem que estar aberto. Porque é a única forma da gente realmente conhecer o melhor caminho. Então, quando você falou assim, tem essa forma autoritária ou hierárquica não funciona mais. O que eu acredito? Eu não posso falar que não funciona mais, porque tem empresas que funcionam assim. Agora, não encaixa com a forma como eu penso. Então, eu nunca trabalharia hoje numa empresa, eu nunca teria uma empresa dessa forma e nunca trabalharia numa empresa que trabalhasse dessa forma. Então, o meu pensamento hoje, ele é muito nesse sentido. A gente vai junto, a gente vai crescer juntos. Eu quero ouvir as pessoas que estão do meu lado. Existe a teoria de Maslow, né, que foi conhecida ali. Hoje já tem as formas dizendo que Maslow não fez a pirâmide, que seja. Mas se você pegar a pirâmide de Maslow, você pega... Tem uma pirâmide que o Tranjan, acredito que seja o Tranjan que desenvolveu. Então, que você pega ali, a base da pirâmide são os valores. Então, pessoas que compartilham os mesmos valores. Hoje em dia está muito em alta os valores. É importante a gente conhecer os valores das pessoas que estão ali com a gente, seja por uma relação pessoal ou seja numa relação profissional. Essa base da pirâmide são os valores. Então, a gente compartilha esses valores iguais. O segundo patamar da pirâmide é a participação. Quantas pessoas se sentem participantes daquilo? Se você começa a jogar a goela abaixo da sua equipe, o que você pensa, sem ouvir a sua equipe,
a atuação desse membro de equipe é muito menor. Quanto mais as pessoas se sentem participativas daquilo, de um projeto, quanto mais elas se sentem participativas da empresa, isso desenvolve muito a capacidade de cada membro da equipe. E essa pirâmide é a pirâmide da equipe de alto desempenho. Depois da participação, vem o comprometimento. Então, assim, a pessoa estando mais participativa, ela fica muito mais comprometida com aquilo. Seja com a empresa em si, seja com o projeto, seja com a sua área. Então, a pessoa acaba sendo mais comprometida. Depois a pessoa estando mais comprometida, vem uma quarta etapa, que é a pessoa motivada. Ela estando mais comprometida, ela está muito mais motivada a fazer. Ela se sente muito mais motivada a estar ali, a querer chegar no resultado que foi planejado por aquele grupo de pessoas. E aí, a pessoa estando motivada, a gente consegue extrair a maior criatividade de cada membro da equipe. Por isso que o ápice da pirâmide é a criatividade. Porque eu tenho essa quantidade de pessoas trabalhando comigo com a sua máxima criatividade e conseguindo chegar no ápice de execução. Então, hoje, eu tenho 13 na minha equipe. Nem todos ainda estão, alguns são novos, alguns estão aprendendo. Mas o que acontece se eu pegasse no mesmo patamar, hoje eu tivesse 6 na minha equipe, e eu pegasse 6 da minha equipe há 10 anos, a capacidade desses 6, a realização desses 6 hoje é muito maior. Porque hoje eles têm uma capacidade muito maior de utilizar a sua criatividade, de conhecer a sua criatividade, de conhecer a sua capacidade e colocar isso em ação e transformar em resultado para a empresa. Então isso é muito legal. Hoje, a minha equipe, cara, eu não troco a minha equipe por nada, assim. Porque realmente são pessoas que estão nessa mesma vibe. Então isso é muito legal. E aí, até falando desse desenvolvimento do pessoal, como que você enxerga que o próprio método, né, os conceitos, a prática, como que isso pode transformar para construir esses líderes melhores e a equipe também, né? Porque tem, como você falou, precisa dos dois lados, né? Mas como você enxerga que a gente pode utilizar nesse sentido de liderança e de formação de equipe? Tá, vamos lá. Então, para quem, talvez algumas pessoas não conheçam o The Rose Method, né? Então, se a gente pegar, o The Rose Method, ele está dividido entre técnicas e conceitos. Na minha concepção, isso vem tudo junto, tá? Então, as técnicas, nós temos a prática, temos uma parte prática do método, e essa parte prática do método, ela, para mim, ela é a base, a estrutura de tudo. Então, o que acontece? Se eu consigo ter um tempo para mim, então, começar a ter esse processo de mindfulness, que hoje está tão em alta, mas, assim, é algo que há 20 anos, eu praticando o The Rose Method há 20 anos, são 20 anos que eu vivencio isso. Então, ter atenção plena naquilo que você está fazendo. Então, isso, para qualquer pessoa, seja um profissional ou um líder, é extremamente importante. Você ter um momento seu que você vai ampliar, ou vai desenvolver, ou vai atuar nesse sentido de atenção plena. Aí eu vou falar só de alguns elementos, mas você pega a parte respiratória. Então, você ter elementos que consigam ampliar o seu nível de energia, que consigam ampliar a sua vitalidade, que consigam ampliar a sua disposição. Então, se eu pegar esses 3 termos, energia, vitalidade e disposição, isso é primordial para qualquer pessoa que queira realizar alguma coisa. Depois, ainda na parte respiratória, você tem atenção, continua tendo essa atenção plena e, ao mesmo tempo, maior capacidade pulmonar, maior capacidade de administrar o estresse, maior capacidade de direcionar da forma mais inteligente possível as suas emoções. Então, você tem aí um outro elemento. Aí vamos citar mais um elemento, que é meditação. Então, você pega a parte de meditação. Então, um passo além, um passo anterior, concentração. Ampliar o nível de concentração para que você não se disperse, para que ideias que ficam borbulhando na sua mente sejam minimizadas, essa quantidade de informações ali pulsando na sua mente sejam minimizadas. Então, você tem mais um elemento. Então, todos esses elementos, numa prática, fazem com que você se desenvolva como ser humano. Então, para mim, é importantíssimo a prática, porque nós estaremos nos desenvolvendo.
Eu pego os 13 membros da minha equipe, então são 13 pessoas que estão o tempo inteiro em constante desenvolvimento, utilizando uma ferramenta. Depois, você vem com os outros critérios. Você vem com a parte de relação, essa parte toda de relação interpessoal, ela é muito importante. Então, o método, ele vai citar, de algumas formas, essa parte de relação interpessoal. Então, só o fato de gerenciar o estresse, a emocionalidade, não sair explodindo com ninguém, já vai contribuir para as relações interpessoais. Óbvio, exato. Então, só que assim, o grande ponto é, quando eu pego a prática, quem está observando a prática sou eu. Então, quem entende que a prática, como a prática atua em mim, sou eu, ninguém mais. Se minha professora estiver me dando aula, eu não consigo, ela não vai saber o quanto aquilo está. Pode ter sei lá, um gostinho de como eu estou, mas na verdade quem sente sou eu. Então a prática ela atua muito no indivíduo. E depois, quando você passa para a parte mais conceitual mesmo de como que eu enxergo uma relação, como eu vou atuar numa relação, como eu vou me desenvolver no sentido de minimizar atritos, por exemplo. Então isso é a parte mais conceitual. E aí essa parte conceitual, ela acaba, a forma como eu me porto perante as pessoas, acaba influenciando os demais. Eu acho que o método atua nesse sentido e ele embasou, então acabou andando lado a lado com o que eu aprendi da gestão. Que olha, aprendi através do conteúdo desse meu aluno, do Gustavo Sutti e do Tranjan, eu acabei vendo que eu preciso de todas as formas possíveis e imagináveis conseguir melhorar minha relação com as pessoas. E aí a gestão, ela parte desses 3 pilares, né? Você tem um pilar lá para o final, que é o pilar corpo. Então, qual é o resultado que eu preciso e que eu almejo com a minha empresa? Tem o pilar mente, que eu falei que talvez é um pilar muito importante, que é o pilar de ter muito claro a importância do meu cliente, seja ele a minha. Deu uma travadinha. Travou. Voltou. Tá. Então, o segundo pilar, a mente, são os meus clientes. Então, eu como líder, como é que eu enxergo os meus clientes? Como eu já falei, a minha equipe e os meus clientes efetivos, sejam os meus alunos, então, ou os seus clientes ali que estão comprando o seu produto, o seu serviço. Então, a mente é muito importante. Mas tem um primeiro pilar, que é o pilar de alma. Então, a alma qual é a relação daquelas pessoas, qual é a relação daquela equipe. E sem essa base de relação, nada funciona. Então, esse é o meu ponto. Quanto mais ferramentas eu tiver para eu ter essa relação muito transparente, essa relação cada vez mais forte, cada vez mais genuína, cada vez mais verdadeira. E aí entra até no que você falou, tinha um momento lá na empresa que eu trabalhei que os funcionários eles traziam determinadas ideias, sugestões, etc., e aquilo era ouvido. Então, basicamente isso. A gente está o tempo inteiro ouvindo as pessoas. Então, eu tenho que ouvir a minha equipe. Isso não quer dizer que minimiza a minha atuação como líder. Mas essa forma de ouvir as pessoas talvez faça, pelo menos acredito nisso, que faça com que as pessoas me admirem mais. Então, o líder, na verdade, acho que o grande ponto, o líder, para ter uma equipe coesa, que consiga, o líder tem essa equipe junto com ele, as pessoas que trabalham com você, elas têm que te admirar. Você tem que ser exemplo para elas. E é óbvio que eu não sou um santo, não é óbvio que eu erro um monte, mas eu estou o tempo inteiro procurando me desenvolver e procurando ser exemplo para aquelas pessoas que estão junto comigo. Sim. Essa coisa da admiração, ela é muito forte, né? Ao longo aí desses 10 anos, eu tive alguns chefes diferentes e realmente era muito diferente a relação com aqueles chefes em que eu admirava. Porque era uma pessoa que ele não precisava impor a liderança ou impor o conhecimento ou né, ali as decisões. Eu realmente respeitava o posicionamento, eu entendia que ele estava fazendo o melhor, trazendo o melhor para a equipe. Tinha essa admiração.
E eu tive muita sorte de ter alguns chefes muito bons aí nessa experiência, alguns não tanto, mas tive alguns chefes muito bons ao longo desses 10 anos. E para mim, tudo que você falou faz muito sentido em termos de comunicação, em termos de relação interpessoal, que era justamente o que eu via que faltava dentro das empresas, dentro dos círculos empresariais em que eu estava, que às vezes tinha coisas e ideias muito boas, às vezes pessoas que estavam falando a mesma coisa, mas que a relação interpessoal não permitia que aquilo se tornasse alguma coisa maior ou mais construtiva. Então, realmente, essa coisa de ouvir, de criar essas relações, essa confiança, mostra que é um embasamento da liderança e de uma equipe que seja forte. Né? Muito legal. Tá acabando o nosso tempo. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Se quiser, pode mandar. A gente responde rapidinho. E se você quiser ir finalizando, deixar alguma mensagem para o pessoal, alguma dica para quem quiser começar agora a melhorar e a se desenvolver também nessa parte de liderança. Eu acho que tem uma frase que eu até postei hoje na hora que eu estava divulgando a live. Eu acho que a equipe faz do líder ser mais líder. Então, assim, eu acho que deem relevância para a sua equipe, deem importância para a sua equipe. Eu acho que não dá para... Aí, de novo, é um acho, porque não tem certo e errado. Mas a minha visão, dentro do que hoje eu acredito, eu não fazer sozinho, então paternalizar as coisas. Eu vejo muito isso acontecendo nas empresas que eu dou consultoria. Tem uma dificuldade X, um membro da equipe, um funcionário ali não fez determinada função. A pessoa vai e paternaliza, ela pega aquilo e faz. Então, acho que isso não contribui em nada. Você só apaga um fogo ali, apaga um incêndio pontual e não faz a empresa, os membros da equipe crescerem. Então, na real, o que eu acredito é realmente pegar a treinar a minha equipe da melhor forma possível e acreditar na minha equipe da melhor forma possível. Então, valorizem os seus membros de equipe. E membros de equipe, valorizem o seu líder. Acreditem no seu líder. Dê um voto de confiança no seu líder. Porque se você escolheu estar ali, ele precisa desse voto de confiança. E os líderes apoiem a sua equipe. Façam com que eles cresçam. Acho que isso, para mim, é extremamente importante. Legal. Tem só uma pergunta aqui, mas acho que talvez já tenha falado um pouquinho. Mas o que você sugere para criar novos líderes? Música, desculpa. Isso. Não, tudo bem. Bom, criar novos líderes. Acho que no início eu tinha falado lá que eu acho que o líder ele pode ser desenvolvido, o aspecto líder ele pode ser desenvolvido. Eu acho que é mais colocar mesmo, seria gerar formas e oportunidades daquela pessoa crescer com as suas dificuldades. Então, eu procuro sempre levantar determinados aspectos ou necessidades dos meus membros de equipe, perceber quais são as dificuldades que eles têm, quais são os defeitos, entre aspas, que eles mesmos enxergam neles, e a partir daí trabalhar de alguma forma. Então, acho que para a pessoa ser líder, eu preciso trabalhar essas dificuldades que ela tem. Então, por exemplo, você pega um membro de equipe que tem a autoestima muito baixa. Então, eu vou tentar fechar determinados acordos, tentar fechar com aquele liderado algum acordo que faça com que a pessoa se desenvolva naquela dificuldade dela. E aí, com isso, ela vai criando alternativas de se desenvolver em coisas que ela não é tão boa ainda. E aí, sempre que a pessoa começar a se desenvolver, eu dar oportunidades. E aí eu começo a dar autonomia. Então esse é o grande ponto. Eu preciso dar autonomia. Se eu não der autonomia para a pessoa, se sempre eu estiver ali, eu estou colocando um escudo de proteção, deixa que eu faço, deixa que eu... Então eu preciso treinar as dificuldades da pessoa, os defeitos, né, entre aspas. A partir daí, ela começa a se sentir mais confiante. Aí eu vou dar autonomia, mesmo que eu sabendo que ela vai errar, mesmo sabendo que ela vai ter as suas dificuldades, mas eu dou autonomia e a partir disso ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Então acho que é o que eu acreditaria para transformar as pessoas em líderes.
tá? Gostei muito da parte de sabendo que ela vai errar, né? Porque às vezes a gente Ah, espera que vai. aí, ensinei, não vai errar. Não, não. E tem mais uma pergunta. Tem uma mesma receita para uma empresa pequena, grande, de alta tecnologia ou de commodity? Cara, mesma coisa. É assim, eu já dei as consultorias em empresas diferentes, empresas grandes, empresas pequenas, escolas pouco quantidade de equipe. Cara, ramos diferentes, TI, desenvolvimento pessoal. Então, assim, ramos diferentes e é a mesma coisa. Eu acho que as grandes dificuldades, a primeira, é o líder comprar a ideia de, saber que ele tem responsabilidade e não jogar o macaquinho nas costas da equipe, ele realmente enxergar, mudar o modelo mental dele e depois da equipe. Deu uma travadinha. Borges, você está me ouvindo? Borges? Eu não sei se o Borges está voltando ou se alguém está ouvindo. Vou mandar uma mensagem. Eu acho que o Borges caiu, eu vou só chamar ele de novo aqui para a gente conseguir encerrar, ele terminar a resposta. Vamos ver. Ou ele caiu mesmo. Deixa eu ver. Gente, acho que aconteceu alguma coisa com a internet do Borges. Ele não está conseguindo voltar. Eu estou mandando mensagem aqui para ele. Ele conseguiu voltar. Só para ele terminar de responder aqui a última pergunta e daí a gente já encerra. Eu acho que ele não vai conseguir entrar mesmo. Não deu certo. Ele disse que está tentando de novo. O Borges caiu, ele está tentando entrar de novo. Vamos ver se agora vai. Acho que agora ele está dando certo. Tem que ficar tranquilo.
ver se ele aparece aqui. Gente, ele não está conseguindo entrar, não sei o que aconteceu. Ele está tentando mais uma vez. Voltei? Pronto, voltou. Legal. Vamos lá, nem lembro. Bom, tá, tinha falado se cabia em qualquer empresa. Sim, cabe em qualquer empresa. Isso. Então, na verdade, eu acho que eu já peguei de todos os níveis, então depende do líder mudar o conceito dele. Então, a partir do momento que você muda o conceito do líder, mudar. Agora voltou, eu ia te mandar mensagem que tinha travado. Mas está voltando e está caindo. As lives começam a ficar um pouquinho travadas. Mas eu vou pedir aqui para ele mandar para mim por mensagem, para eu encerrar a resposta para vocês. A resposta que ele está passando. E acho que foi muito legal, foi muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Eu fiquei muito feliz do Borges ter vindo também. Vou só mandar uma mensagem para ele. Vamos ouvir aqui. Voltou? Eu estava mandando mensagem. E vamos ver se ele tenta conectar novamente, mas só para a gente ir fechando. O que é importante mesmo, né, dentro de tudo isso que a gente conversou, eu acho que é essa parte da comunicação. Vamos para a Conseguir última fazer essas tentativa. interações, e Será que até quando vai? eu estava falando que. Oi! Voltou! Eu estava aqui só repassando que Vamos até ver se vai. imaginando um pouco do que você ia responder, né? Que independente do tamanho da empresa, essa parte de comunicação não vai. Ela tem que acontecer, né? Essa parte de interação e de entender o que cada pessoa está sentindo e como o líder fazer as ideias, os pensamentos das pessoas, as contribuições que elas têm a dar ao time acontecerem, né? Então, essa coisa de Essa, estar perto. essa via de mão dupla é difícil. O grande ponto é esse. Eu ouvir a minha equipe, então o líder estar disposto a ouvir a equipe, e a equipe entender que não necessariamente aquilo que ele pensa tem que ser colocado em prática. Então, essas duas coisas são. Porque às vezes é o líder que não quer, não escuta de jeito nenhum a equipe. Então, tem a ideia fixa, pronto, acabou e não vou escutar a minha equipe. E tem a equipe que, quando você começa a fazer essa transição de modelo mental, a equipe começa a falar assim: não, então tá bom, mas agora eu quero ser ouvido. E não necessariamente é o melhor caminho. Então, no meu caso, são 13. Se eu pegar 13 pessoas e eu for ouvir as 13, cada uma quer ir por uma linha de raciocínio, errou. Então, na verdade, eu tenho que, óbvio, dar ouvido, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um discernimento de encaixar todas essas ideias e mostrar, através até dessa confiança, dessa admiração, mostrar que, olha, beleza, eu estou ouvindo, entendi cada um, vamos por essa linha de raciocínio, e aí vamos junto, porque, acredito, consigo. Não é a forma como eu pensei, sei lá, um membro da equipe fala, não é a forma como eu faria, mas eu estou junto com você, vamos embora. Vamos nesse sentido. Então, qualquer. Legal.
E travou de novo. Mas legal. Tá ouvindo, Lari? Pessoal, será? Tô ouvindo. Uhum. Tô ouvindo, mas travou de novo. Tá bem ruim a conexão. Em 3 meses, primeira vez que ficou ruim a internet aqui, Lari. Tô tentando, mas vou Mas eu pedir. acho que não é a internet, eu acho que é o Instagram. Eu acho que tá ficando congestionado a partir de algum horário. Borges? Vocês estão me ouvindo ou ouvindo Borges? Se alguém puder mandar uma. Né? O Borges cai. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá falando que tá me ouvindo. Legal. Tentando, a Oi. última vez. Última vez. Em, Não, mas legal. em 3 meses foi a primeira vez que a internet caiu mesmo aqui. Eu acho que é o Instagram que está congestionado. Tem Pode acontecido ser, isso em algumas lives. pode Né? ser. Mas legal, que bom que deu para você entrar novamente, Tá. para a gente Se fazer eu, aí o encerramento. Queria se eu não agradecer, foi respondi, muito legal. se eu não respondi alguma coisa, me Como? fala, tá? Se eu não respondi alguma coisa, me Não, fala. acho que ficou claro que acho que independente da empresa, né, independente do tamanho, do segmento, de novo, relações interpessoais, né, é isso que pega bastante aí nessa gestão, na liderança. E, claro, se alguém mais tiver dúvida, pode mandar tanto lá para o Borges, né, com certeza, e para mim Pode mandar, também, aqui sim. no The Rose Method Alphaville, que a gente vai responder com muito prazer. Obrigada pela sua participação aqui, Borges, foi muito legal, foi muito bom ter você com a gente aqui hoje. E que pena que deu agora uns probleminhas no finais técnicos, mas legal que o pessoal se manteve firme e forte aí. Então, obrigada pela participação de todos vocês. Obrigado. E semana que vem tem mais live e vai ser com o nosso maestro da Argentina, o Edgardo. Então, estão todos convidados, vai ser às 6 horas da tarde. E aí, fiquem de olho no Instagram. Tá bom? E quem vai liderar vai Obrigado a ser a nossa vocês. Super diretora, beijo. Alessandra Filippini. Então, assistam. Muito obrigada, Borges. Obrigado a vocês. Um super beijo. Desculpa aí a queda da internet. Espero que tenha sido Acho que foi o Instagram mesmo. E espero que tenha sido proveitoso. Se alguém tiver dúvida, como a Lari falou, é só me escrever que eu respondo, tá bom? Legal. E se quiserem conhecer a consultoria do Borges também, né? Que vale a pena. Vontade. Um super beijo para Obrigada, você, Borges. tá? Beijo. Tchau, Beijo. tchau.